Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Olá, e voltamos para falar de processo de trabalho. Gente, processo de trabalho é um tema importantíssimo. Então, olha, bom dia, boa tarde, boa noite, no seu horário em que você, querida, está assistindo esse vídeo. Eu me chamo Ana Flávia Dantas. E vou conversar com vocês sobre esse tema, como eu já iniciei, importantíssimo, que se chama processo do trabalho. Vem comigo, vem junto, vamos lá, vamos aproveitar o nosso tempo. Ver. Uma prova da OAB, por exemplo, prova de múltipla escolha, com casos específicos, utilizando a legislação, lembra o que a gente já comentou e o que a gente já combinou. Nossa prova é uma prova que pressupõe conhecimento de lei, letra de lei. É uma prova que pressupõe que você vai raciocinar de acordo com os artigos da CLT. E eu trouxe para vocês aqui os artigos da CLT. Por isso que a gente vai trabalhar muito com artigo. Falamos também, e vamos reforçar ao longo desse nosso encontro de processo de trabalho, que é uma prova que tem a necessidade de ser tática e estratégica. Então, assim, quais são as questões que você mais poderá ter sucesso? Você prefere civil, processo civil, trabalho, processo penal? Trabalho, processo penal tem tudo a ver, mas se tem, sim, bom é que tem. Trabalho, processo trabalho, penal, processo penal, ética. Então, assim, organize-se, se conheça, faça uma autocrítica, faça uma escolha e pense que sempre é uma prova de estratégia que você tem que já ir preparado, apontado, organizado para saber, inclusive, como é a organização espacial das questões. Já deixo aqui para você que a prova de trabalho e o processo de trabalho são as duas questões. Está lá no rabo da gata, a partir dos 70, 69, 70, até 80 você tem trabalho e depois de trabalho e processo. Então, organize-se, já saiba, entenda, organize o tempo, tenha treino. Gente, nesse momento aqui vamos pegar as últimas provas, vamos analisar as últimas provas, treino, responda a questão, faça simulado, organize o seu tempo, entenda quais são as suas matérias favoritas e vem que é só assim sucesso. Eu trouxe para vocês umas 5, geral, né? Processo de trabalho, 5 a 4 questões. E eu trouxe as que são mais cobradas, assim, os temas, os assuntos mais cobrados de vínculos e espécie, execução. Dê uma olhada nisso, atos processuais, audiência trabalhista e procedimentos especiais. E fiz alguns recortes para a gente começar esse nosso estudo de processo do trabalho, que é muito massa. Né? Eu posso tentar puxar a sardinha para o meu, né? Não pode fazer para vocês, gente, é uma delícia o processo do trabalho. Vou deixar essa tela aqui em branco, que a gente vai fazer meio que uma linha do tempo. Linha do tempo, régua processual, que você preferir chamar tá de boa no mundo na lagoa. Eu preciso só que você entenda que sempre, tudo que você for estudar, nesse processo de autoconhecimento do estudo é importante também, que depende de pessoa para pessoa, né? Quer dizer, de trabalhador para trabalhador, de trabalhadora para trabalhadora. É o conhecimento, como funciona melhor para você. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente visual. Da vontade. Então, o que eu prefiro? E eu preciso, para estudar, régua do tempo, mapas mentais, mnemônicos, associações. Isso me facilita a compreensão e me ajuda na memoração. Tranquilo? É memorização, mas tudo bem, tá valendo. Bora lá. Vem aqui comigo. Direito processual do trabalho. Direito processual do trabalho é um direito instrumental que tem, olha aqui comigo, finalidade atuar na prática
tornando efetivo e real o direito substantivo e material do trabalho. Então, assim, o direito do trabalho é um instrumento. Para não, o direito processual do trabalho é um instrumento. Instrumento de quem? Do direito material. Eu quero efetivar. Eu quero que, caso aconteça naquelas relações algum problema, alguma situação em que as partes não conseguiram resolver sem a interferência de um terceiro, no caso aqui, se eu estou falando de um processo dentro de uma lógica contenciosa, né? Dentro de uma forma de resolução de conflito, uma composição como terceiro, o juiz. É o poder judiciário e trabalhista que vai chegar junto. E, via de regra, o nosso processo vai ser um processo dentro do contencioso. Vou trazer para vocês agora algumas mudanças que vieram, inclusive, dentro da CLT com a reforma trabalhista, porque é importante, vez ou outra, cair uma questão dessa e é sempre bom a gente estudar. Mas, ó, devendo assim ser adequada à natureza característica daquele, a gente tem princípios. Então, assim, o princípio da proteção, mesmo que é do direito do trabalho, mas no processo tem algumas questões que a gente vai discutir ao longo dessa aula. O princípio da celeridade, eu sempre brinco isso em sala de aula. Gente, no processo do trabalho vai ser comigo, que tem fome, tem pressa, então tem que ser um processo célere. Para amanhã, não, Flávia, para amanhã não, meu amor, que tem também uma coisa chamada segurança jurídica. Então, assim, é uma celeridade, mas é uma celeridade dentro de uma segurança, né, dentro de uma organização. Nós temos também a lógica do princípio da simplicidade. O nosso jurisdicionário, via de regra, como ele pode atuar com os postulantes, ele mesmo. O advogado ele não é essencial no processo de trabalho, então ele tem que ser um processo mais simples. Então, célere, simples, né? Ele tem que ser um processo, e ele é um processo que no contexto da oralidade é muito presente. Então, ele tem essas diferenças, que é interessante sempre a gente pontuar. Outro ponto. A parte processual fica dentro da consolidação das leis do trabalho, né? Mas não dá conta. Gente, a CLT não dá conta do arcabouço processual. Mas dentro da própria CLT, no artigo aqui, ó, 769 da CLT, vai dizer lá, nos casos de omissão, e desde que haja compatibilidade com os princípios e regras do processo de trabalho, haverá uma aplicação subsidiária dos procedimentos comuns, onde a maior parte mesmo é realmente o Código de Processo Civil, esse de 2015. Mas a gente tem também o artigo 15 do CPC, que fala também isso, da questão da subsidiariedade, e nós temos também a Instrução Normativa 39 do próprio TST. Só que, antes de falar sobre a CLT, os artigos da CLT, no que tange ao processo do trabalho, eu quero falar para vocês dos órgãos da Justiça do Trabalho. E mais, falar que antes de ir à CLT, primeiro, vá na Constituição. Vá na Constituição, leia os artigos 111 até mais ou menos o 117, que vai falar e vai traçar muitos parâmetros interessantíssimos para a nossa atuação na esfera trabalhista. Então, por exemplo, o artigo 111, que é aquele que abre, toca, que fala do direito do trabalho, quer dizer lá, são órgãos, olha bem aqui para mim, são órgãos da Justiça do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, TRT e Juiz do Trabalho. Agora de novo, são órgãos da Justiça do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Juízes do Trabalho. Então, assim, vem comigo. Vamos aproveitar para a gente já começar a fazer a nossa linha do tempo do processo de trabalho. Quando eu estou aqui e vivo este momento lindo, né, nós temos a fase de conhecimento. A fase de conhecimento, a gente pode dizer que ela vai ficar no chamado primeiro grau, primeira instância. Eu ouvi juiz de piso, eu fiquei olhando assim para a pessoa, juiz de piso, né? Juiz de térreo, mas juiz de primeiro grau. Então, a figura do juiz, que até a própria Constituição fala, juiz do trabalho, juiz do trabalho. Então, toda a parte de conhecimento, primeiro grau. Nós temos ainda a figura do Tribunal Regional do Trabalho. Então, aqui, ó, TRT. No nosso país, nós temos 24 tribunais regionais do trabalho. Então, assim, pensa comigo, o Brasil é um país continental, né? Vários tribunais. Nós temos que o TRT, nesse contexto aqui que eu estou falando, vai funcionar com um duplo grau de jurisdição, segundo grau, por exemplo. Mas, contudo, todavia, entretanto, nós temos também, como órgão do Poder Judiciário e Trabalhista, o
Tribunal Superior do Trabalho. E no nosso país não existe terceiro grau de jurisdição, não existe. Mas existe o super ou sobreposição, né? Que no caso aqui vai ser o Tribunal Superior do Trabalho que vai atuar meio que para uniformizar a jurisprudência. Importante isso. Só que o Tribunal também do Trabalho, muitas vezes, funciona com ações de competência originária, que nesse caso aqui eu terei ação decisória, mandado de segurança contra ato de juiz, e eu terei também dissídio, que é de coletivo. Então, veja, eu tenho que aqui, neste momento, nas ações de competência originária do TRT, ele vai funcionar como que? Muito bem, primeiro grau. Se esse é o primeiro grau, no caso de houver necessidade de um recurso em sede de ação decisória, um recurso em sede de mandado de segurança, um recurso em sede de dissídio coletivo, para onde vai o recurso, meu amor? TST. E, gente, pode parecer assim, tipo, vou até aparecer aqui, vou aparecer para você. Pode até parecer assim, bobagem, mas assim, não, Flávia, não acontece. Acontece. Às vezes, você resolve a questão desenhando. Ai, nossa, de mandado de segurança contra ato de juiz caberá recurso ordinário. Esse recurso será interposto, aí lá, para o trabalho. Junta de conciliação e julgamento, que junta e tudo jogar fora, que não existe desde 1999. Nós temos hoje a figura do juiz do trabalho. Aí tem lá, TRT. Tem lá, TST. Só que na sua cabeça você está sempre preparado, apontado para dizer que no primeiro grau de uma sentença no processo do trabalho caberá recurso ordinário para o TRT. Só que não. Respira, desenha e vem. Ação decisória. Mandado de segurança, contrato de juiz e dissídio coletivo. Nessas ações, elas são de competência originária do TRT. E como competência originária do TRT, o recurso ordinário vai para o TST. Entendeu a ideia? Então, já vi gente muito preparada, mas na hora, sabe, de desatenção, brincou nessa. Mas não é o seu caso. Venha, vamos junto e já deu certo. Tranquilo até aqui, só para você mais ou menos desenhar, e vez ou outra a gente vai voltando aqui para a gente colocar mais elementos nessa nossa telinha. Vem aqui comigo, bora todo mundo junto. São órgãos do Poder Judiciário Trabalhista, Juiz do Trabalho, TRT, TST. Juiz do Trabalho, TRT, TST. Ana, essa Justiça do Trabalho tem competência, essa competência material vai estar lá no artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho. Então, gente, não é mais relação de emprego apenas não, tá? Relação de trabalho. Abrangidos os entes de direito público externo, tá? Então eu vou ter quem? Consulado, né? A gente vai ter alguma, por exemplo, Organização Internacional do Trabalho, que tem trabalhadores, então assim, direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, Estados, DF e dos municípios. Lembrando que servidor público não é da competência da Justiça do Trabalho. Lembra que não. De novo, não é da competência da Justiça do Trabalho. Inciso 2. As ações que envolvam o exercício do direito de greve, ações que envolvam o exercício do direito de greve, ações possessórias, são da competência da Justiça do Trabalho. Inciso 3. As ações sobre representação sindical, entre sindicato, sindicato trabalhadores, sindicato empregadores, é da competência da Justiça do Trabalho. Muito bem. Inciso 4. Os mandados de segurança, olha ele que a gente usa. Isso aqui eu vou fazer só uma observação importante. Quando vocês estiverem estudando recurso, vocês vão estudar, tá? Vai até aparecer aqui para mim. Quando vocês estiverem estudando recurso, vocês vão lembrar uma coisa. No processo do trabalho, um princípio é o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Vem comigo, de novo. Irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Por ser um processo de trabalho, um processo que precisa ser mais rápido, mais célere, não cabe recurso de decisão interlocutória, salvo algumas exceções. Essas exceções têm uma soma, 3 possibilidades. Mas olha para mim, não cabe recurso de decisão interlocutória.
não cabe recurso de decisão interlocutória. Mas em alguns casos, o que é que vai acontecer em uma ação se vem antes do recurso, se vem antes, na verdade? Situações em que o juiz, né, determina dentro do processo, por exemplo, peça uma tutela e o juiz nega essa tutela, mas ele nega essa tutela no curso do processo, ainda não foi, essa negativa não foi por sentença, então o que é que eu posso pensar? Mandado de segurança. Mas se já teve a sentença, o que é que eu vou pensar? Recurso ordinário. Habeas corpus, vai botar aqui para a lousa, habeas corpus, habeas data, quando o ato questionado envolver a matéria sujeita à jurisdição trabalhista. Agora mais. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição, gente, a jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no inciso, né, no artigo 102, A. 6. As ações de indenização por dano moral e patrimonial decorrentes da relação de trabalho, lembrem sempre disso. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos e fiscalização das relações de trabalho, isso comigo, auditor fiscal do trabalho. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, a linha A e inciso 2 e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que a Justiça do Trabalho, juiz do trabalho, proferiu. E, por fim, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma o que a gente embora da lei. Muito bem? Dê uma lida com calma. Organize isso na sua cabeça. Isso é competência material. Sobre competência territorial, se dizer assim, artigo 651 da CLT, compete às varas de trabalho determinar, né, a competência das varas de trabalho é determinada pela localidade do empregado, seja ele naquele processo reclamante ou reclamado, prestar serviços ao quê? Empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Organize isso na sua cabeça. O artigo 651 fala da competência territorial. Ele vai ter, olha aqui para mim, ele vai ter um caput e 3 parágrafos. O caput vai ter a regra geral. As exceções a essa regra geral, elas vão vir no quê? Nos parágrafos. Ana, o primeiro parágrafo que nós vamos ter é o parágrafo primeiro. O que é que vai ter lá? Quando a parte do dissídio, agente ou viajante comercial, se for agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja o quê? Subordinado. Na falta, não existindo, será competente a junta da localização em que o empregado tenha o quê, gente? Bora, domicílio. Ou, não havendo, a localidade mais próxima a ser o quê? Domicílio. Então, pensa comigo. A regra, o local da prestação do serviço, não sendo essa criatura agente ou viajante comercial, se assim for, sua filial. Não havendo uma subordinação, domicílio. Não havendo a localidade, o que, gente? Bora, mais próximo. Primeira sessão. Bora lá. A competência das juntas de conciliação e julgamento. Gente, o que faltou aí um pedaço de julgamento, tá? A professora que deveria ter colocado o meu nome, mas estou lendo para vocês. Conciliação e julgamento. Estabelecida neste artigo, é o parágrafo 2º do artigo 651, tá? Estende-se aos dissídios ocorridos, e aí esse é em agência ou filial do estrangeiro, desde que o empregado seja o que a gente, bora comigo, brasileira, e não acha convenção internacional disponível contrário. Requisito. Empregado que a gente, brasileira ou brasileiro, e não haja convenção internacional dispondo aí o que? Contrário. Tranquilo, relaxa e vem. Parágrafo 2º. Última exceção. Em se tratando de empregador, na verdade, que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, incluindo circo, feiras internacionais, a pessoa anda no território nacional como um todo. É assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro de celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços no local dele, por exemplo, mas presta serviço. Local da prestação de serviço ou local da contratação. Tranquilo, todo mundo bem aqui. E aí, me conta, tudo calma. Tá dando para você perceber a lógica. A lógica das questões é sempre isso. Ele pergunta muitas vezes a letra de lei. Mas um caso, sabe? E um caso, ele quer que dentro daquele caso você entenda o que a lei fala.
Entenda às vezes, e às vezes tem isso dentro da própria questão. Segundo a CLT, ou de acordo com o entendimento jurisprudencial. Então, assim, por isso que a gente estuda tanto súmulas e OJs, porque via de regra é a letra da lei, da súmula ou da outra de súmula chamada OJ, Orientação Jurisprudencial. Bora lá, todo mundo junto? Gente, o café frio. Fui eu que vai ter mais um café frio. Formas de solução de conflito. Vem, 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 respira e vem. Nós temos a autotutela. Isso aqui é autotutela, uma coisa complexa, mas a gente tem um direito de greve. A autocomposição, a gente tem as nossas comissões de conciliação prévia, fica lá no 625 A seguinte da CLT. Nós temos aí a questão da heterocomposição, que aí é o mais comum, né? Que é um terceiro que vai, dentro daquele momento, tentar, né, auxiliar as partes para que resolvam o seu conflito. Durante muito tempo, a arbitragem ela só caberia em situações de dissídio coletivo, de negociação coletiva, questões relacionadas, na verdade, bem à parte coletiva. Com a reforma trabalhista, veio esse artigo aqui, que é o artigo 507A, e hoje, guardadas as devidas proporções, caberia uma hipótese de arbitragem nas relações individuais de trabalho. A gente vai chegar já nesse artigo, eu trouxe para vocês como é reforma, é comum. Então, assim, a gente dá uma lida para a gente não perder essa questão. Dentro de jurisdição, nós teremos a jurisdição voluntária, que antes não existia, mas também foi criada pela reforma, aqui no artigo 855B. E nós temos também a mais comum, né, que é o que a gente discute desde que CLT a CLT, na década de 40, que é a jurisdição que é meu fora contenciosa. Gente, eu fiz alguns recortes. Pensa que nós temos o quê? Pouco mais de 1h30 para a gente conversar. Então, assim, eu fiz uns recortes de umas partes que são interessantes para a gente entender esse estudo do processo para a prova da UAB, tá bom? Então, assim, muita calma nessa hora e vem brincar com a gente e animar e estudar o processo de trabalho. Bora lá. Processo de jurisdição voluntária de homologação de acordo extrajudicial. Tá? Como eu falei para vocês, o artigo 855B da CLT. Processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta. Gente, é uma petição que vai ser, olha aqui a petição, o endereçamento, né? Aí vai lá a qualificação, aí vai ter lá os fatos, aí nós vamos ter lá a parte da fundamentação jurídica, vai ter tudo bonitinho lá dentro dessa peça. Só que é uma peça conjunta, ela vai ser obrigatoriamente essas partes, né? O reclamado, que a gente vai chamar assim, mas assim, as partes que lá estarão, elas serão representadas por advogados, que não podem ser o mesmo. Então, o primeiro ponto aqui é, cuidado, não cabe us postulante no processo de jurisdição voluntária. Bora de novo aqui para mim. Não cabe us postulante em processo de jurisdição voluntária de homologação de acordo extrajudicial. Ado, cada um seu quadrado, cada um leva o seu próprio advogado, os dois vão assinar conjuntamente a peça, mas não cabe ficar sem advogado, nem cabe ser o mesmo advogado para ambos, as partes. Então, vem. As partes não poderão ser representadas por advogado comum, cada um o seu. Parágrafo 2º. Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de categoria. Né? Sim, mas tem que ter advogado. Outra coisa, 855C. Disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 desta consolidação, ou seja, o disposto deste artigo não desobriga a empresa de pagar as verbas decisórias no prazo, lembra? 10 dias. Então, não desobriga do pagamento. E outra, caso esse pagamento não seja cumprido no prazo correto, significa que haverá o direito à multa. A multa, a famosa multa do 477 parágrafo 8º. Da presente consolidação. No prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará a audiência, se entender necessário, e vai proferir o quê? Sentença. Eu já vi questão dizendo assim, em caso de processo, né, em caso de processo de jurisdição voluntária, de homologação de acordo extrajudicial, não cabe audiência. Veja, sim, cabe sim.
Se o juiz entender o que, gente? Bora, necessário. Se o juiz entender o que, bora, necessário. 855 é, bora lá, da CLT. A petição de homologação de acordo extrajudicial, eu suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela, o que? Especificado. Então, vai ter uma suspensão do prazo prescricional, que é 2 anos para ajuizar a reclamação, né, da data da extinção do contrato de trabalho. Agora, veja, apenas quanto aos direitos nela, o que? Especificados, direitos especificados na petição inicial. Na petição inicial que adentra, né, o processo de homologação do presente, né? Presente. Para mais. Parágrafo único. Vem. Acabar a língua, tem hora que dá assim uma trava. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte, vem, ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Gente, é importante. Nós temos acordo que é realizado na Comissão de Conciliação Prévia e nós temos o acordo extrajudicial. Um é feito na Comissão de Conciliação Prévia, o outro é feito com advogados distintos dentro do próprio, né? Extrajudicial. Acordo da CCP, acordo extrajudicial. É um título executivo extra, o quê? Judicial. Veja, leva-se como para a homologação, título executivo, o quê? Judicial. Suspende a prescrição e esse também o quê? Suspende o quê? A prescrição. Então, cuidado, né? Organiza homologação de acordo extrajudicial. E eu volto só para cá de novo, porque é importante. Essa questão vem caindo e muitas vezes acontece aqui. Às vezes, eu não sei se é a segurança de estar dando certo e não ter nenhuma discussão, mas assim, no geral, a prova gosta de ter umas matérias. E essa parte aqui de jurisdição voluntária de homologação de acordo extrajudicial, vez ou outra cai. Tá bom? Então, bora lá. Feito. Arbitragem, como eu falei para vocês. Artigo 507A da CLT. Vem aqui. Nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem. Agora, de novo, nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que, por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa nos termos da lei de arbitragem. O que é isso? Imagina que eu tenho José. José é um trabalhador e o salário, a remuneração de José corresponde a 2 vezes o teto do regime geral de previdência social. Vamos imaginar que o teto do regime hoje esteja em torno de 8 mil. Então, 8 e 8, 16. Então, 2 vezes o limite máximo. Então, assim, José recebendo uma remuneração de 16 mil, significa que ele, dentro do seu contrato de trabalho, poderá ter uma cláusula compromissória, onde o que será resolvido sobre aquele contrato de trabalho será dentro de uma câmara de quê? Arbitragem. Tranquilo? É para todo mundo? Não. Tem que ter esses o quê? Requisitos. Tranquilo aqui? Tudo bem? Tudo calmo? Respira e vem. Artigo 843 da CLT. Bora aqui comigo. Na audiência de julgamento, deverão estar presentes o reclamante e o reclamado. A gente sempre brinca que o nosso processo não é um processo de partes. Então, assim, eu sempre vou precisar do reclamante e do reclamado, até porque o que eu quero? A conciliação. O que é que eu quero? A conciliação. Para que isso aconteça, eu tenho que ter o reclamante e o reclamado. O reclamante, em algum momento, ele pode até ser substituído, mas é um motivo poderoso, né? Não é a qualquer momento. E muitas vezes é só para que um ato não seja arquivado. É só para aquele ato, essa substituição. O reclamado ele até pode ser substituído pelo preposto, até porque às vezes o reclamado é uma própria pessoa jurídica, né? Mas assim, preposto, mas o que é que eu quero? A conciliação. Veja, independentemente do comparecimento de seus representantes, salvo nos casos de
Na audiência de julgamento deverão estar presentes bem reclamante e reclamado, independentemente do comparecimento de seus o quê? Representantes. Nos casos de reclamação plurima ou ações de cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo sindicato de sua o quê? Categoria. Parágrafo 1º. É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro, olha aqui a palavra, preposto que tem que ter o que, gente? Conhecimento de fato. E lembrem, cujas declarações obrigarão o quê? O proponente. O preposto precisa ter visto, mas ele tem que saber o que aconteceu. Precisa ter conhecimento de fato. Parágrafo 2º. Se por doença ou qualquer outro motivo, olha aqui comigo, poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo seu quê? Sindicato. O preposto que se recebe é outro. O preposto a que se refere o parágrafo 1º deste artigo não precisa ser empregado da parte o quê? Reclamado. Agora, de novo, preposto não precisa ser empregado, mas precisa ter conhecimento dos fatos. Que é a reclamação plurima, artigo 842. Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo. Se tratar de empregados da mesma empresa, o que a gente bora? Estabelecimento, ação de cumprimento, né? A legitimidade do sindicato para a proposta de cumprimento estende-se também à observância de acordo com convenção que coletiva. Tranquilo, respira e vem comigo. Capacidade postulatória e os postulantes. Gente, quem tem capacidade para postular uma ação na Justiça do Trabalho? Empregados e empregadores. E eles podem reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho. Veja, eu posso sozinha ajuizar uma reclamação trabalhista. Eu posso sozinha me defender nesta ação. Não preciso do advogado. A própria lei, né, o próprio artigo 791, fala que as partes, né, reclamante e reclamado, eles podem acompanhar a sua ação até o final. Gente, até o final, não. Capacidade postulatória e os postulantes. Tem um I aí, novamente, a professora errando. Artigo 791 da CLT vai dizer assim: empregados e empregadores poderão reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. Cuidado com esse final. Esse final tem um limite. Quem limitou? A súmula. Súmula 425 do TST vai dizer assim: o ius postulante das partes estabelecidos no artigo 791 limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação decisória, ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. E como vimos também, não cabemos postulante também aonde no processo de jurisdição voluntária de homologação de acordo extrajudicial. Aí você vai vir aqui, ó, pro iniciozinho, quando a gente organizou, vê? Quer dizer que o postulante só vai até onde? Até a Justiça do Trabalho, sobe para o TRT. Não cabe para os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, uma dica maravilhosa. Sem advogado não se pode amar. Sem advogado não se pode. Ação decisória, não se pode mandar de segurança, não se pode ação cautelar, a gente deixa só por conta do amar. Não se pode ação cautelar e não se pode recursos para o TST. E você coloca também aqui, não, né, não, no processo de jurisdição voluntária. Em caso do quê? Homologação de acordo extra, o que, gente? Bora, judicial. Tudo bem, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, todo mundo dando para compreender, então bora lá. Do advogado na Justiça do Trabalho. Você tem que dar um pulo, fecha o olho, nesse momento em que eu passei loucamente os slides e vem comigo, meu amor, é o momento de respiro, é o momento de beber, gente, se hidrata. Hidratem-se, calma e já deu tudo certo, bora lá. Conforme já classificado pela jurisprudência, o advogado na Justiça do Trabalho é dispensável. Diante da redação do artigo 791, sendo facultativa a sua contratação pela parte. 791, parágrafo 1º. Nos dissídios individuais, os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato do advogado
solicitador provisionado inscrito na Ordem dos Advogados, poderão. A representação da parte pelo advogado é conhecida como representação técnica. Né? Para autuar, exige-se um instrumento do quê? Mandato. Sempre lembre disso, mandato. Que é aquilo que a gente fala de procuração à justiça. Tá, no artigo 104 do Código de Processo Civil. Tá? O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Pelo amor de Deus, né? Cuidado, cuidado. No processo do trabalho, até mesmo por conta da oralidade, da simplicidade, da celeridade, a gente tem dentro do 791 o parágrafo terceiro, que fala da procuração a de acta. A gente sempre brinca em aula, gente, em vez de chegar com aquela procuração, com a linhazinha, aquela coisa assim, baixo clero, né? Não é que é baixo clero não, gente, é porque assim, né? Não fica muito, sabe, uma coisa muito organizada e até mesmo, tá? Eu sei que é uma coisa assim, de urgência, mas a gente tem uma de acta. Usa uma de acta, excelência, fala, olha, gostaria que constasse em ata minha procuração. O juiz vai pedir a anuência da parte, se ela concorda, e coloca na ata, que lindo. A constituição do procurador com poderes para a Folha Geral poderá ser efetivada mediante o que a gente, bora, simples registro em ato de audiência. Requerimento verbal do advogado interessado, com a anuência da parte que é representada. Não tem poderes especiais, registro em ata e a anuência da parte que é interessada. Só que a justiça, gente, tudo acontece na justiça do trabalho. A audiência, meu amor, acontece de tudo. Você se prepare, porque assim, acontece de tudo. Histórias temos, meu amor, assim, importa, sabe aquela música do Roberto Carlos, emoções? Muitas emoções. A audiência acontece com tudo. Então, assim, imagino que naquele caso você percebeu que o advogado não tem uma procuração adjudícia, não tem, o CPC, não fez a pudiaca, mas o nome dele está lá, consta lá. Isso é um mandado que a gente tácito. Inclusive com construção jurisprudencial, artigo 10.18.3 do TST, súmula, na verdade, né? Súmula número 383 do TST. Aí tem aqui, né? É inadmissível no item, né? É inadmissível o recurso firmado por advogado sem procuração juntada dos autos até o momento de sua interposição, salvo mandato tácito. Salvo mandato que é tácito. O nome dele está na ata. É um mandato que é tácito. Beneficiário da justiça gratuita. Gente, eu tenho o artigo 790, que é importante. Nas varas do trabalho, dos juízos de direito, quando houver uma competência, né? Competência, no caso, não havia naquela localidade jurisdição trabalhista, então vou ter uma competência, né, residual para a justiça comum estadual. Difícil acontecer, mas o artigo 112, né, da Constituição da República possibilita. Por isso que dizem juiz de direito aqui. Nos tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 1º. Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita ou isenção de custos, o sindicato que houver intervido no processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas. Parágrafo 2º. No caso de não pagamento das custas, far-se-á execução da respectiva importância. Portanto, isso. Mas aí, no parágrafo 3º, é facultado, pessoal, gente, é facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidente do tribunal, em qualquer instância, a requerimento ou de ofício, a requerimento na pessoa inicial ou de ofício, o benefício da justiça gratuita. Inclusive contra translados e instrumentos daquele que perceberem a salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Olha os benefícios do regime geral de previdência social aparecendo de novo. Isso é importante. Presta bem atenção nisso aqui. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do que? Processo. Importante isso. Para mais. Perempção. Gente, presta bem atenção aqui. A perempção do processo do trabalho é diferente da perempção do processo civil. Então, assim, aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786,
E no artigo do parágrafo 786 vai dizer o seguinte, ó, reclamação verbal, eu tenho da distribuição, que é assim, a gente vai ter a distribuição da sessão, da distribuição eu tenho, né, 5 dias para ir na vara do trabalho, que foi distribuída a minha ação. Então, eu fui na Justiça do Trabalho e disse, olha, eu quero usar o ius postulando, eu quero fazer uma reclamação trabalhista verbal. E, neste caso, o que é que eu vou fazer? Vai ter a distribuição. Chegando à distribuição, eu tenho 5 dias para comparecer à vara a qual o meu processo foi distribuído. E ao chegar nessa vara, 5 dias, chegar nessa vara, alguém, diretor, secretaria, né? Alguém vai lá sentar, servidor, vai lá sentar comigo e eu vou contar minha história. Será reduzida ao quê? A termo. Mas, Ana, e se eu não for neste prazo? Se eu não for, eu vou incorrer na pena da perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Perempção. A perda do direito de, por 6 meses de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Artigo 132. Na mesma pena do artigo anterior, ou seja, perda do direito de ação pelo prazo de 6 meses, incorrerá o reclamante que, por 2 vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844, ou seja, não comparecimento à audiência inicial. Não comparecer à audiência inicial da primeira vez, arquiva. Arquiva e eu tenho um prazo para me justificar. Se eu não me justificar a razão desse arquivamento, na próxima vez que eu der entrada à estação, que eu ainda posso, eu vou precisar pagar as custas, né? Porque eu mexi na máquina do Poder Judiciário em vão. Mas se eu justifiquei, não precisarei, não virará uma condição de exigibilidade, né? Uma condição da ação, esse pagamento desses custos. Aí eu posso ajuizar novamente, mas aí novamente eu não fui. E agora, José, posso entrar a terceira vez? José, Maria, né? João Pedro, Maria Clara, posso fazer isso? Não. Posso fazer isso? Não. Por quê? Porque aí eu vou ter a perempção. Perda do direito de ação pelo prazo de quanto tempo, gente? Embora 6 meses. Do direito de o quê? Reclamar perante a Justiça do Trabalho. Perempção, um tema interessante. Prescrição, a gente já sabe, da extinção do contrato de trabalho tem quanto tempo? 2 anos. Do ajuizamento da ação trabalhista, posso discutir os últimos o quê? 5 anos. Da extinção do contrato de trabalho tem quanto tempo, gente? Bora projetando o aviso? 2 anos. Ajuizei a reclamação trabalhista, vou discutir os últimos o quê? Sim, 2 anos. Do ajuizamento da ação, os últimos o quê? 5 anos. Prescrição bienal, prescrição quinquenal, prescrição bienal, prescrição quinquenal. Só que nós temos também, olha aqui comigo, nós temos também a decadência, prazo decadencial. Prazo decadencial vai ter 30 dias, 2 anos e 120 dias. 30 dias é na situação do inquérito judicial para apuração de falta grave. Inquérito judicial para apuração de falta grave, 30 dias. 30 dias. Prazo que a gente bora? Decadencial. Ação rescisória, 2 anos. E o mandado de segurança, bora aqui comigo, todo mundo junto, vem, 120 dias. Tranquilo, gente? Bora aproveitar o nosso tempo. Respira, calma. Estamos trazendo aqui para vocês temas interessantes. Estou fazendo a leitura com vocês na verdade, dos artigos, súmulas e OJs que poderão aparecer na sua prova. Então, assim, é importante vocês lembrarem que é uma prova adaptativa, quer saber se você está adaptado ao método que é comum aparecer nas provas da OAB. Volto a repetir, isso não significa que você é mais inteligente ou menos inteligente, significa que você conhece a banca. É isso que a gente sempre fala, conheça a banca, conheça a estrutura das questões que são cobradas pela banca. Entenda que a banca, principalmente a banca, a turma, né? A equipe que faz a parte das questões trabalhistas, ela tem exatamente essa pegada de o quê? De pegar um casinho, né? Fulano, tal, que fez isso, que fez aquilo, e a resposta está dentro, que é o artigo. Gente, é um artigo. É um artigo, é a letra de lei. Você tendo mais ou menos, né, a preocupação de ter lido alguns artigos centrais nas provas, que tem o costume de aparecer mais, você consegue desenvolver. Tá bem? Todo mundo bem? Respira e vem.
Artigo 840 da CLT. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Já falei para vocês. Pode ser verbal. A verbal é muito comum quando eu estou utilizando o uso que é postulante. Aí a escrita é mais comum, né? Até mesmo você como advogado, você faz uma petição que é escrita. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juiz ou a qualificação da parte, a disposição dos fatos de que resolveu o dissídio, o pedido, que deverá ser certo determinado a indicação do valor correspondente, a data e a assinatura do reclamante ou de seu que representante, no caso seu que advogado, representante técnico. Gente, a fundamentação da nossa reclamação trabalhista é exatamente isso. Artigo 840, parágrafo que? Primeiro, se escrita. Parágrafo segundo, se verbal. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo. Alguém vai reduzir. Escrivão, chefe de secretaria, né? O diretor de secretaria, como você preferir, como for aí na sua região, né? Então, assim, até um analista, um técnico do tribunal, é alguém que o diretor de secretaria ele deixa organizado. Aquela pessoa que vai receber, sentar e reduzir a termo. Duas vias, né, das assinantes para o escrivão ou secretário, observando o que couber o disposto no parágrafo primeiro deste artigo. Para mais. Reclamação trabalhista. Parágrafo terceiro. Os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo primeiro deste artigo serão julgados extintos sem resolução do mérito. Também tranquilo. O que dispõe o artigo 853 e 856 da CLT, tanto no inquérito para apuração fotográfica quanto no dissídio coletivo, obrigatoriamente, gente, a peça para essas ações, ela deve ser o quê? Escrita. Nós vamos ver que o inquérito judicial para apuração fotográfica é um procedimento especial. Nós vamos ver que o dissídio coletivo é um procedimento que é especial. E a peça, obrigatoriamente, a peça inicial, obrigatoriamente deve ser o quê? Escrita. Aditamento. Ana, eu quero aditar. Ou Ana, eu quero emendar. Né? A gente já sabe a diferença entre aditamento e emenda. Mas assim, para aditar, sem a anuência da reclamada, que ó, tô querendo colocar mais coisa. Até que momento eu tenho para aumentar os pedidos? Vê, na audiência inicial, antes do momento da apresentação, que é da resposta, eu vou ter o quê? Pregão. Primeira tentativa de conciliação, leitura da petição inicial salvo dispensado, e aí é que eu vou ter o quê? A defesa. Então, se antes, após o pregão, antes da tentativa de conciliação, ou antes da leitura da petição inicial, posso. Agora, vê, sendo concedida a ré, também, lógico, contraditório e ampla defesa. Contraditório, ampla defesa. Concedida a ré a oportunidade de modificar sua defesa com relação aos pedidos que agora foram o quê, gente? Bora, alentados. Sendo assim, redesignada uma nova data para a realização do quê? Da audiência. Contraditório, ampla defesa. Agora, após a apresentação da contestação, então, eu vou ter o quê? Pregão. Primeira tentativa de conciliação, leitura da petição inicial, petição inicial, sala dispensada, depois, defesa. Pode ser o quê? Contestação, pedido de conversão, ou exceção, suspensão e impedimento. Lembrando que a exceção de competência territorial agora é uma peça específica. Então, nesse caso, o quê? Após a apresentação da contestação, mesmo que de forma eletrônica, o aditamento da inicial somente será possível com a anuência o quê? Do réu. Agora mais, gente, emenda da petição inicial. Devido à omissão da CLT, havendo omissão, desde que haja compatibilidade com os princípios e regras do procedimento comum, eu vou aplicar de forma subsidiária, né? Desculpa. Havendo omissão, desde que haja compatibilidade com os princípios e regras do processo do trabalho, eu poderia aplicar de forma subsidiária os procedimentos comuns. Via de regra, como eu já falei para vocês, é o CPC, que é isso, ó. Devido à omissão da CLT, e se tratando da emenda inicial, aplica-se subsidiariamente o CPC, que determina que a emenda seja realizada quando houver vício ou irregularidade, devendo o magistrado indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado pela parte, como previsto na súmula 263 do TST. Ana, cabe desistência? Gente, cabível, que será realizado de forma unilateral. Quando a iniciativa do reclamado não depender da anuência do reclamado, e será bilateral quando depender da concordância deste, mesmo que seja de forma eletrônica. Então, ó, oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem consentimento do reclamado, desistir o quê? Da ação. Então, assim,
Após o oferecimento da contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir o quê? Da ação. Tudo bem aqui? Firmes e fortes? Então, assim, vem. É importante a gente entender, e aí vamos aqui olhar para vocês aqui, aqui comigo, respira fundo e vem. Nós temos os procedimentos do processo do trabalho, na justiça do trabalho, nós temos 3. Rito ordinário, rito sumaríssimo, rito sumário. Ordinário, sumaríssimo, sumário. Ordinário, acima de 40 salários mínimos. Sumaríssimo, acima de 2 até 40 salários mínimos. E o sumário, até 2 salários mínimos. Então, assim, o rito ordinário está na CLT desde a década de 40. Desde a década de 40 já está lá. O rito sumaríssimo chegou nos anos 2000, uma lei nos anos 2000 que abriu dentro da CLT um ponto, tá? Você vai estar lá no artigo 852A a 852I, falando exatamente sobre esse rito sumaríssimo. E eu botei uma leizinha lá, 584/70, que vai falar, tratar sobre o rito sumário. Só que o rito sumário mesmo, gente, na prática é meio que unicórnio, sabe aquela coisa de um ser mítico, misterioso, que você ouviu falar, mas nunca viu? Espero, né? Nunca tenha visto. O civil depois me conta também, eu adoro essas questões. Mas assim, praticamente não existe, verdade seja dita. Até porque ele tem algumas diferenças que não se torna atrativa para a prática. Por exemplo, o rito sumário é um procedimento previsto na Lei 554/70, como eu já disse, para ações cuja causa, o valor da causa não exceda 2 salários mínimos. Conhecido também como rito de alçada, e a característica da celeridade. Contudo, não é admitido reconvenção ou intervenção de terceiro. E outra coisa, não há possibilidade de recurso, gente. Não há possibilidade de recurso. Não há possibilidade do quê? De recurso. Então, praticamente fica um procedimento que não tem muito interesse para a causa. Exatamente por não ter possibilidade de o quê? Recurso. Salvo se versar sobre matéria o quê? Constitucional, que caberia um recurso extraordinário para o quê? STF. Não é que não tem aplicabilidade, não, tá? Porque a gente tem ações na Justiça do Trabalho que não versam nem sobre valores, é só uma ação meramente declaratória. Então, assim, a questão é justamente, né, às vezes, essa situação pela impossibilidade de recurso, salvo versar sobre matéria constitucional, e o recurso cabível é um recurso extraordinário para o próprio quê? STF. Tranquilo aqui? Vem, procedimento ordinário. Olha aqui comigo. Procedimento ordinário dos dissídios individuais no processo trabalhista está regulado de forma esparsa entre o artigo 763 ao 852 da CLT. As reclamatórias trabalhistas que se submetem ao rito ordinário são as de valores que ultrapassam 40 salários mínimos na data do ajuizamento, porque se vai associando 40 salários mínimos de quando? 2020, 2021, 2022? Da data do ajuizamento da ação. Se o ajuizamento da ação foi em 2023, valores naquele período de 2023. No rito ordinário deve ocorrer obrigatoriamente, né, as audiências de conciliação e instrução. A gente fala obrigatoriamente 2 audiências, mas assim, muita calma nessa hora aqui. A audiência do processo do trabalho, ela é, principalmente se eu estou falando do rito ordinário, ela é uma audiência, gente, bora, una, né? A audiência é una. Agora de novo, una. O que acontece? É comum isso, até porque quando a CLT foi pensada na década de 40, a gente tem que as proposições de matéria trabalhista eram muito mais simples do que nós temos hoje. Gente, hoje a gente fala de direito à desconexão, a gente fala sobre dano existencial, nós temos discussões seríssimas sobre assédio moral, burnout, sabe? Assédio sexual, tem muitas questões para a gente discutir. A gente está falando sobre, por exemplo, os nômades digitais. Então, assim, uma audiência una, às vezes, meio que complica, tudo junto, misturado. Então, o que é comum hoje? Nós vamos ter a primeira tentativa de conciliação, que vai ser a audiência inicial, né? Que pode vir a audiência inicial, audiência inaugural, audiência de conciliação mesmo. Depois nós teremos uma audiência de instrução, poderá, inclusive, depois ter outra de audiência de instrução, se algum momento precisar, né?
parar a audiência, né? Seccionar a audiência por algum motivo. E, por fim, a audiência de o quê? Julgamento. Que nem existe, na verdade, é só uma data para o juiz colocar lá o quê? Né? A sentença. Publicar a sentença. Mas, olha aqui comigo, a audiência ela vai ser una. Nós temos também, eu falei para vocês, uma lei, que é a Lei 9957 de 2000, dentro da CLT, foi inserido, né, as alíneas A e I ao artigo 852. Então, ficou 852A, 852B, 852C, seguintes até o 852I. E veio exatamente traçar essa lacuna, porque o pessoal se sentia, como é que eu posso dizer assim, tão interessado pelo rito sumário. Cabia recurso, dois salários mínimos também é muito pouco para algumas nações. Aí foi que apareceu o rito que é sumaríssimo, que hoje sim é muito utilizado. E é um rito que vem mais simples e mais célere, né? Proporcionando nós, como nosso jurisdicionado, uma maior rapidez e efetividade, né, no que eles precisam da prestação jurisdicional. Assim saiu. Mas saiu. 852 da CLT. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação, ficam submetidos ao procedimento o quê? Sumaríssimo. Gente, eu não vou colocar todos, sabe, os artigos, tá? Eu trouxe para vocês os mais assim necessários, tá bom? Mas, por favor, por gentileza, colaborem com a vida desta professora que vos fala. Leia com calma, mesmo toda essa conversa. Depois vai que o CLT conheça, dê uma lida, dê uma organizada, sabe? Até para vocês pegarem esse afeto, né? Esse conhecimento com a própria lei. Então, vem. Estão excluídos do procedimento sumaríssimo as demandas em que a parte é a administração pública direta, autárquica e o quê, gente? Bora, fundacional. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte é o que, gente? Bora? A administração pública direta, autárquica e o que? Fundacional. Artigo 852b. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, o pedido deverá ter o quê? Certo, determinado, indicar o valor que correspondente. Não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do que? Reclamado. Inciso 3, a apreciação da reclamação deverá ocorrer o que, gente, bora, no prazo máximo de o que, gente, bora, 15 dias de seu ajuizamento, podendo constar de pauta o que, gente, bora, especial, se necessário, de acordo com o movimento judiciário da o que, meu povo, bora, junta de conciliação e o que? Julgamento. Tranquilo? Leiam com calma. Volto a repetir para vocês, leiam com calma esses artigos, é importantíssimo para nós. E por fim, meu bem, nós chegamos no ponto, acho que central da vida de um advogado, que é, efetivamente, a audiência trabalhista. É o ponto master blaster plus, que tudo acontece em o quê? Audiência. Histórias nós temos. A audiência trabalhista é um ato formal, solene, que conta com o comparecimento das partes. Lembre que no processo do trabalho, nós somos um processo de partes. Nós precisamos das partes, porque nós queremos, entre outras coisas, a solução da lida. E essa solução da lida, muitas vezes, o mais interessante dentro da justiça do trabalho é a perspectiva da o quê? Conciliação. Então, veja. Só que, para além do comparecimento das partes e advogados e seus representantes técnicos, nós temos também os funcionários da justiça e do juiz do trabalho, né? Ou da juíza do trabalho. O reclamado poderá também apresentar sua resposta, contestação, exceção, suspensão e impedimento, e também a contestação do pedido de reclamação. É importantíssimo a gente lembrar disso. Ouvem as partes, né? Nós temos a oitiva das testemunhas, o depoimento das partes, nós temos a produção de prova técnica, por exemplo, a entrega das provas documentais, e nós temos também a prolatação da o quê? Da decisão. Então, assim, profere-se, inclusive, a decisão, a sentença. Temos alguma, nessa audiência, nós temos várias singularidades próprias, até pelos princípios, oralidade, simplicidade. Nós temos o princípio da celeridade, nós temos a questão da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, diante de que nós temos o famosíssimo protesto.
Excelência pela ordem, gostaria que fosse consignado em atos meus o quê? Protestos, até mesmo para evitar qualquer perda, né? Então, assim, presta atenção no serviço, de olho na audiência e vem aqui comigo para a gente pensar juntos essa singularidade. Vê, presença obrigatória das partes. A CLT exige o comparecimento pessoal da parte em audiência, sempre. Somente admitindo a ausência em casos específicos e justificados. Nós já vimos isso. Além disso, se o empregador se quiser substituir por preposto, este deve ter conhecimento dos fatos. Precisa ser empregado? Olha aqui comigo. Precisa ser empregado? Não, não precisa ser empregado, mas precisa ter jeito óbvio. Conhecimento dos fatos. Precisa ter conhecimento dos fatos. Bora mais. Concentração dos atos processuais numa única audiência. Audiência o quê? Una. Se for a audiência do rito sumaríssimo, podemos chamar de audiência o quê? Única. Pela sistemática da CLT, a audiência una ou única, na qual o juiz do trabalho, a juíza do trabalho, toma conhecimento inicial, faz a proposta de conciliação, reclamada da presente defesa, são produzidas as provas e em seguida é prolatada a sentença. Tudo acontece em audiência. Como eu falei para vocês, essas sincronicidades, essas singularidades da nossa audiência, eu trouxe também a figura da o quê? Da oralidade. Ver. A audiência trabalhista acontece o quê, gente? Bora comigo. Muito bem. Muito bem, você que está respondendo. Em que a defesa é apresentada também de forma o quê? Oral. São ouvidas as testemunhas e são apresentadas as razões finais que também vão ser o quê? Orais. Tanto juiz como parte advogado se utilizam das palavras para praticar os atos processuais em o quê? Audiência, oralidade. A contestação pode ser feita em 20 minutos, as razões finais em 10 minutos. Então, assim, a oralidade faz parte, a reclamação trabalhista pode ser o quê? Verbal, a própria sentença também em audiência. Então, assim, presta atenção. O juiz, de forma oral, sempre que possível, poderá sanear o processo, resolver eventuais incidentes e fixar os pontos controvertidos para a produção de prova. Então, assim, princípio do saneamento é importantíssimo, até por conta da celeridade. Muito bem, então, prestando atenção. Poderes mais acentuados ao juiz do trabalho na condução da audiência, né? A questão do inquisitivo. Gente, a colheita da prova passa pelo juiz, é importante a gente lembrar isso. Questão da conciliação. Vê, o juiz do trabalho deve envidar, ou seja, deve utilizar todos os seus esforços em busca da conciliação. Agora, cuidado para não ceder mais e forçar, aí já é assédio processual, tá? Mas assim, a lei exige que ele faça a primeira tentativa de conciliação, que vai ser antes do recebimento da defesa e após as razões finais. Antes da defesa e após as razões finais. Tranquilo? Respira. Nós temos também a figura do acordo judicial. Ver. Nas audiências trabalhistas de vida ordinária são obrigatórias as tentativas de conciliação. Aberta a sessão, pregão, primeira tentativa de conciliação. E a segunda após as razões finais e antes da sentença. No sumaríssimo, a gente só tem uma tentativa. Só fala em uma. Agora, Fê, lembrem sempre disso, eu deixei ainda até aqui. Deixei até assim, ó. Vocês percebem, usem cores de rabisco, não tenha medo, desenhe, organize, faça a linha do tempo. Podem fazer acordo em qualquer fase do processo. Quando realizada a conciliação, será lavrado o termo de acordo, consignando-se o prazo e as demais condições para um cumprimento, na verdade, do acordo, de acordo com o que estabelece a própria CLT. Agora, uma coisa importante da gente lembrar. Uma vez realizado o acordo, a gente sempre fala, se houve uma sentença homologatória de acordo, eu vou lembrar que essa sentença homologatória de acordo ela é irrecorrível pelas partes. Uma sentença homologatória de acordo, ela transita no ato, então se torna irrecorrível. Mas não será para uma pessoa a previdência social. Então, assim, de uma sentença homologatória de acordo não cabe recurso ordinário para quem assinou o acordo, né? O reclamante e o reclamado. Nenhum dos dois pode o quê? Recorrer. Transitou em julgado. Contudo, todavia, entretanto, essa sentença, posso imaginar que tem alguma situação que a União, na figura da Receita Federal, representando a Previdência Social, está discutindo alguma verba. Essa verba aqui
Não, essa verba aqui ela era remuneratória. Então, nesse caso, quem pode? A União. Na figura da o quê? Da Receita Federal. Neste caso aqui, com a discussão sobre as verbas e as naturezas das verbas. Aí sim caberá o quê? Interpor. Interpor o quê? Recurso ordinário. Que poderá pleitear as contribuições sociais devidas pelas parcelas constantes no termo do acordo. A súmula 259 do TST prevê que o termo de acordo judicial só poderá ser impugnado pelas partes através de uma ação que é rescisória. Que, lembrando, o início da nossa aula é uma ação de competência originária muito bem, está todo mundo prestando atenção. Muito bem, do Tribunal Regional do Trabalho. Nos termos previstos na súmula 418 do TST, a homologação do acordo constitui faculdade do juiz, né, da juíza, inexistindo o direito líquido e certo tutelado pela via do mandado de segurança. Não cabe mandado de segurança de acordo, meu povo. O juiz se recusou a homologar aquele acordo. Cabe mandado de segurança? Não. Quanto a ato do juiz que se recusou a homologação, quer de um acordo. Então, cabe mandado de segurança. Deverá o juiz do trabalho deixar de homologar a vez quando prejudicial ao reclamante, ao reclamado ou a ambos, ou se tiver nítido propósito de fraudar o que, gente? Bora, a lei. Se for aceita a conciliação, esta será o que? Bora, reduzida a termo, encerrando-se o processo com resolução por mérito, exceto para o INSS, que poderá recorrer de parcelas a objetos de incidência, o que? Previdenciária. Tranquilo aqui, todo mundo bem? Todo mundo bem? Respira. Respira, estamos já chegando ao final. Mas vamos repetir, qualquer dúvida, vamos conversando, vamos trocando, né? Vocês já me conhecem, já estão praticamente numa aula, num momento divertido. E aí vem, organiza a mente. Respira profundamente e bora concluir. Ana, e quais seriam os efeitos processuais da ausência das partes da audiência? Das partes da audiência. Veja, lembra que eu falei do princípio da proteção, né? Que tem alguma aplicabilidade no processo. Veja, no processo nós temos a paridade de armas. Tanto o reclamante como o reclamado tem direito à defesa, né? Ataque e defesa. Fala, propositura. Sempre. Paridade de armas, já falava do grande. Mas aqui a gente vai ter algumas questões um pouco de proteção. Por exemplo, a ausência do reclamante. Quando o reclamante falta, o que é que acontece no processo? Arquiva. E tem a possibilidade de representação também do reclamante. Para evitar o quê? O arquivamento. Então, ó, artigo 843 da CLT. Exige a presença do reclamante na audiência, independentemente da presença do seu representante, né? Seu advogado. Tá? Mas olha o 44. Assevera que o não comparecimento do reclamante importa em o que, gente? O arquivamento. Reforma, aquilo que a gente já tinha falado, mas olha aqui, será condenado ao pagamento de custos, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo, se comprovado no prazo de 15 dias, que o motivo foi o que a gente justificável. E o pagamento, caso não se justifique, é condição para a propositura de nova o que a gente ação. Importante, representação do reclamante. Poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão. Ou pelo sindicato. Artigo 843, parágrafo 2º da CLT. Neste caso, a jurisprudência entende que o representante não poderá, olha aqui comigo, que o representante não poderá, né? Neste caso, a jurisprudência entende que o representante não poderá transigir, confessar, desistir ou renunciar. Comparecimento à audiência apenas para evitar o quê? O arquivamento do processo. Representação do reclamado, como eu falei para vocês. Diante do parágrafo 1º do artigo 843 da CLT, constata-se que a nomeação de preposto é faculdade do empregador. E se esse reclamado se ausentar, qual é o efeito? Gente, bora. Revelia. E possibilidade de representação do mesmo. Então, olha assim, olha aqui. Assevera que o reclamado deve comparecer em audiência, independentemente de seu patrono ou representante. Já no artigo 844 da CLT, diz que o não comparecimento do reclamado importa o que, gente? Bora, revelia. Além de confissão da matéria, o que? De fato. Portanto, deve o reclamado comparecer pessoalmente a
a audiência, mesmo que representado por o quê? Preposto. Ou nomeado preposto para representar, cujas declarações obrigaram o componente. O que sai do preposto é o que sairia do dono da empresa, seja sócio, seja empresário individual. Empresário é igual a empresário individual ou sociedade do quê? Empresário. E eu deixei aqui uns 2 quadrinhos para a gente finalizar esse nosso encontro, que foi ótimo, né? Super divertido, mas vê. Reclamante e reclamado. Quando, por quem, o que acontece? Vê. Quando ele pode ser substituído. Doença ou outro motivo, o quê? Poderoso. Reclamado, sempre. Por quem? Sindicato ou outro empregado da mesma profissão. Por quem? Gerente ou preposto. Não presta compromisso de dizer a verdade. Cuidado. Ai, mas o que sai da sua boca é o que sairia da boca de quem? Do dono. O que acontece? Audiência adiada. É como se o dono do empreendimento estivesse o quê? Lá. Parte, audiência inicial e 1, audiência de instrução, audiência de julgamento. Reclamante. O que é que acontece com a audiência? Se é a audiência inicial, arquivamento e pagamento de custos. Confissão e rebelião da matéria de fato. Ambas as partes não vão. Arquivamento. Audiência de instrução reclamante não foi. Confissão ficta. Audiência de instrução reclamado não foi. Confissão o quê? Ficta. Ambas as partes não compareceram à audiência de instrução. Confissão ficta de ambos. Julgamento com provas existentes nos autos. Provas insuficientes ou inexistentes. Julgamento conforme o que, gente? O ônus da prova. Lembrando que prova, artigo 818 dá o que, gente? Bora, CLT. Audiência de julgamento, inicia o prazo de recursal, inicia o prazo de recursal, inicia o prazo que? Recursal. De uma sentença. Na fase de conhecimento, caberá recurso ordinário. Recurso ordinário, poderia pensar recurso de o quê? Revista. Recurso de revista, poderia pensar embargos ao TST. Então, aqui, gente, finalizando o nosso encontro de processo de trabalho, vamos. A vida, ela tem uma regra simples e generosa. Você melhorará em tudo aquilo que praticar. Então, prática, gente, a prática, ela nos dá a segurança necessária para que a gente realize o nosso trabalho. E que esse trabalho com o mesmo peso, mas que esse trabalho seja tão gentil, tão generoso, tão enriquecedor como essa linda tela de Diego Rivera. Então, assim, um beijo para vocês. Foi um prazer imenso, 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 imenso encontrar com todos vocês aqui nesse nosso espaço, conversando sobre o processo de trabalho, conversando e organizando algumas ideias para iniciar o seu estudo. Então, ó, beijo, tchau, tchau e até os próximos encontros. E aí, gostaram da aula? Se sim, deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também para estar atenado em todas as informações do Gabarito AB, siga a Faculdade Nova Roma nas redes sociais.